tudo que a gente precisa, não necessariamente tudo aquilo que a gente pede. E isso às vezes demanda um pouco de dúvidas na nossa cabeça. Mas existe um determinado momento do nosso dia que a gente pode lançar a mão e conversar com Deus. E esse momento se chama prece. Quando a gente pensa na prece, a gente vai lembrar dela sempre no momento em que a gente está mais desesperado, né? Em que alguma situação ela nos traz um desconforto, um conflito muito grande. E aí a gente vai buscar esse momento, essa conversa, nessa situação. E o que seria a prece, né? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente observa, tudo que a gente vê, né? Vocês me ouvindo, tudo é energia, né? É transformação. A energia é o que vocês já devem ter ouvido falar, que a energia é o que transforma o mundo. E é verdade, porque ela é a força vital que faz com que tudo se propague, tudo chegue a algum lugar. E a prece, que é exatamente esse momento em que a gente se conecta com o mundo espiritual, o que a gente faz é lançar energia. Para quê? Para Deus. Lançar energia é lançar os nossos pedidos, as nossas dores, as nossas alegrias, dividir momentos de angústia, tá? E todas as nossas preocupações. Talvez alguns de vocês já tenham passado por hospitais, tenham tido familiares que ali ficaram enfermos, em cuidados, né? Os colegas que trabalham ali. E nesse momento vem a dúvida, e é esse momento em que a gente vai usar a prece. E vocês já repararam que a prece, em determinados momentos, ela parece fazer mais sentido na nossa vida e ela parece ter mais força, ela parece que ganha muito mais força? Quando a gente vai falar com Deus, nesses momentos, existem algumas coisas que chamam a nossa atenção, né? É o momento em que a gente está numa situação indefeso, é o momento em que a gente coloca toda a nossa humildade e reconhece naquele momento, né, todo o carinho, toda a grandeza, tudo aquilo que Deus proporciona para nós. E a gente aceita isso. Diferente de outros momentos em que a gente muitas vezes só bate a língua nos dentes para fazer uma oração, às vezes pronta, que não parece fazer muito sentido para nós. Mas naquele momento em que a gente percebeu a necessidade, veio a pureza, porque veio de coração. E a gente falou, a gente pediu, a gente agradeceu por aquilo que exatamente a gente estava precisando naquele momento. A prece, ela é energia. Tudo que a gente pedir, tudo que a gente lançar para o universo, vai chegar em algum lugar. Toda energia. A minha voz falando com vocês aqui, ela chega no nosso irmão aqui na frente, como chega na nossa irmã lá nos fundos. A prece é assim. A gente vai demandar uma energia, solicitando algo a Deus, e ela vai se propagar. Por isso também é muito importante a gente sempre manter bons pensamentos no dia a dia, lembrando que a nossa energia ela vai chegar em algum lugar. E chegar em algum lugar muitas vezes é aproximar, muitas vezes entidades, espíritos com uma vibração um pouco mais baixa, trazendo esses irmãos para perto, nos prejudicando também no dia a dia, nessa troca de energia. Agora, uma vez que a gente consegue, de coração, colocar os nossos anseios, as nossas angústias, dentro daquilo que a gente necessita, mantendo sempre um pensamento elevado,
buscando sempre uma harmonização, tendo sempre Deus como nosso guia, a gente consegue o equilíbrio. E com o equilíbrio a gente consegue manter uma vibração, uma energia melhor para nós, atraindo entidades, espíritos de trabalho que vão nos auxiliar, né? E vão poder colaborar com outros irmãos que também necessitam. O que eu estou dizendo até aqui é que quando a gente está fazendo uma prece, a gente não está fazendo algo só para nós. A gente está expandindo aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós, que é a caridade. Quando a gente faz uma prece, a gente coloca caridade no que a gente está pedindo. E a caridade, ela é capaz de alcançar lugares, chegar em situações que a gente muitas vezes desconhece. Se vocês me permitirem, eu quero ler um texto para vocês, bem curtinho, que eu acho que vai ajudar a elucidar bem o que seria a prece. Todos os dias, ao meio-dia, um senhor entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia, o padre lhe perguntou o que ele fazia, pois ele estava preocupado, haviam coisas de valores na igreja. Eu venho rezar, respondeu o senhor. Mas estranho, disse o padre, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou esse senhor, eu não sei recitar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e só falo: oi Jesus, eu sou o Zé, e eu vim lhe visitar. Num minuto já estou de saída. Eu sei, é uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, seu Zé sofreu um acidente e foi internado em um hospital. E na enfermaria passou a exercer uma influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres. Muitas risadas passaram a ser ouvidas. Um dia, uma enfermeira perguntou ao Zé: os outros doentes dizem que você sempre está tão alegre. É verdade, estou sempre muito feliz. É por causa daquela visita que recebo todos os dias ao meio-dia. A enfermeira ficou atônita. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama de Zé estava sempre vazia. E Zé era um senhor solitário, sem ninguém. Quem o visita e a que horas? Pois então, todos os dias, respondeu Zé, com brilho no olho. Todos os dias, ao meio-dia, ele vem ao pé da cama. Quando olho para ele, ele sorri e diz: oi Zé, eu sou Jesus e eu vim lhe visitar. O texto, por mais simples que ele pareça nesse momento, ele vem colaborar com a gente, nos trazendo algumas mensagens. E para cada um de vocês, ela pode ter um significado. Mas para mim, e estou hoje conversando com vocês aqui, ela significa dizer o quê? Que não importa o tamanho da nossa oração. Importa que ela venha do coração, que ela venha com caridade, que ela venha com amor. Pois tudo que o Zé emanava naquele minuto em que ele entrava na igreja e conversava com Deus, ele fazia da forma mais sincera. O momento da prece, ele é um momento em que a gente consegue ficar frente a frente com aquilo que nos traz um sofrimento. Porque tu está colocando nas mãos de Deus a tua necessidade. Tu está dividindo com Ele uma angústia. A gente, no nosso dia a dia, sempre que procura, quando temos um problema, a gente procura um amigo, o pai, a mãe, um irmão. Porque são pessoas que vão nos acolher. Ou pelo menos a gente espera que vão nos acolher, certo? E vão trazer uma palavra, e vão trazer algo de conforto para nós. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando a gente coloca os nossos anseios, as nossas dúvidas, ou mesmo um agradecimento,
Deus nos ouve. E Ele age nos mostrando que Ele está presente em nós. Ele dá sinais. Mesmo que muitas vezes a gente possa não ver. E a prece, ela vem carregada de uma coisa, de uma outra situação. No momento em que a gente para fazer a prece, a gente está fazendo uma coisa que muitas vezes a gente não faz, que é tendo uma ação, querendo mudar alguma coisa. E esse é um outro ponto muito positivo, porque no momento em que a gente decide sair da nossa zona de conforto, é que as coisas começam a mudar. Uma certa vez, havia um senhor que estava dirigindo e o pneu do carro dele furou. Ele esbravejava muito e pedia a Deus que trouxesse uma solução. No mesmo momento, um outro senhor também dirigia. E aconteceu a mesma situação. O seu pneu furou. Da mesma forma, ele esbravejou muito. Mas ele procurou algumas alternativas de tentar consertar aquela situação. Procurou alternativas de buscar a troca do pneu para poder seguir a sua viagem. Ambos foram ouvidos. O que procurou, com atitudes, mudar a situação em que ele estava, conseguiu de uma forma muito mais rápida chegar numa solução. Por quê? Porque Deus gosta mais dele e gosta menos do outro? Ou porque a maneira como ele buscou de lidar com a situação, saindo da sua zona de conforto, pedindo a Deus uma solução, enquanto ele procurava fazer alguma coisa, ele foi atendido. Porque é exatamente isso. A gente também é atendido quando a gente busca mudar a nossa situação. Quando a gente estuda o Evangelho, e dentro de inúmeros capítulos que a gente pode ler, muitas das situações a gente vai entender que a gente vai receber o que precisa, a partir também daquilo que a gente está merecendo. O merecimento é por nossas atitudes, o merecimento é por nossas ações, o merecimento é pelas nossas condutas no dia a dia. Muitas vezes a gente está em trabalho, fazendo algumas coisas, e algumas inspirações nos vêm. Essas inspirações, elas se dão por quê? Porque o plano espiritual trabalha para nós, para nos ajudar, para nos fazer evoluir. E é muito engraçado, porque acredito que muitos de vocês já tiveram situações assim, de não encontrar uma solução naquele momento, mas ali na frente parar, fazer uma prece, pedir ajuda e em alguns poucos momentos, depois de ter uma atitude um pouco diferente, de buscar alguma coisa diferente, alguma inspiração nos vem e a gente passa então a achar uma solução para os nossos problemas. Muito mais fácil do que simplesmente a gente deixar aquela situação parada e nós irmos dormir ou ter outras atitudes. A prece, ela é um momento mais íntimo que a gente tem. Se a gente puder usar ela para conversar com Deus, Ele vai nos ouvir. A espiritualidade vai ser acionada para trazer soluções para nós. No momento em que a gente decidir que a gente quer uma mudança. E isso fica evidente nas nossas ações, nas nossas atitudes no dia a dia. É como eu disse lá no início, a oração tem poder, ela tem força, quando ela é feita de coração, quando ela é feita com caridade, quando a gente consegue, ao mesmo tempo, perdoar as nossas ofensas e também a quem nos tem ofendido. Porque é o momento em que a gente consegue refletir sobre as situações que estão nos atingindo, pensar sobre tudo que está à nossa volta. E mais do que isso, e o mais importante, a gente consegue crescer, evoluir dentro dessas situações.
todos nós estamos aqui buscando alguma coisa. Muitos de nós nem sabemos o que ainda, mas que bom que hoje nós estamos aqui. Alguns sabem, alguns ainda têm dúvidas. Vamos orar, porque a oração ela vai nos clarificar as nossas ideias. Porque se a gente não sabe ainda o que a gente procura, Deus sabe o que a gente procura. E Ele nos dá todos os dias a oportunidade da gente poder se conectar com Ele, da gente poder reescrever as nossas ações, os nossos dias a dia. Então, assim, gostaria que, se todos puderem, nesse momento, fechar os olhos, se concentrar. Eu gostaria que todos vocês pudessem pegar aquilo que hoje mais está incomodando vocês e colocar nas mãos de Deus. Façam uma oração. Peçam a Deus para que Ele possa, através da espiritualidade, intuir a gente. Que Ele dê o caminho. Ele dá sinais. Estejamos nós atentos a eles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. O seu reino, o poder e a glória. Assim seja, amém.